gigante para botar a ordem naquele lugar de novo. A gente tem a chance dessa guerra civil ela ser multipolar ali dentro daquele microcosmo, né? Multipolar. Porque todo mundo vai querer participar, todo mundo vai tentar influenciar, porque todo mundo vai tentar defender os impactos no seu território, na sua fronteira, nos seus interesses. E aí a gente nunca mais vai ter Golfo Pérsico funcionando. Já é muito tenso no Irã há um tempo, Rock. Essas etnias que estão lá dentro, elas já são tensas entre si? Ou havia por conta do regime? O regime mantinha todo mundo sufocado. Entendi. Mas o Irã tem esse dilema, não só de agora, de antes também. A monarquia anterior também lidava com esse desafio, que era construir uma identidade nacional que transcendesse as diferentes etnias. Uhum. E isso é muito difícil. Porra, porque primeiro que são muitas etnias e não é pouca gente. Pra você ter uma ideia, os curdos iranianos é 10% da população. Tá. Os azeres se fala em 20%. Nós estamos falando por volta de 40% da população iraniana não é persa. É muita gente. É muita gente. E aí, 40% dessas pessoas, como que elas estiveram ali? Cada um tentou construir uma identidade, né? Então, ele tentou construir o Império Persa, a civilização persa. Vocês estão aqui com a gente, tal. Vocês não são persas, mas nós somos um império antigo e vocês estão aqui dentro. O outro tentou construir isso na base da religião, né? O regime atual. Na base da religião, você não é persa, você não é azeri, você não é nada. Você é xiita, muçulmano xiita. E só isso que importa. Até certo ponto funciona, né? Ou funcionou antes de... Funcionou na base dessa coisa, né? Tipo, funciona quando você tem um inimigo externo. Funcionou, por exemplo, um período quando teve a guerra contra o Iraque. Entendi. Irã-Iraque. Aí essa coisa ficou um pouco mais calma porque tinha um inimigo externo. Mas hoje, assim, como tem uma revolta contra o regime e assim, esses povos eles podem querer uma autonomia muito maior que uma outra parte do país não vai querer dar. E agora existe uma chance, um certo, não um vácuo de poder, mas um regime enfraquecido que pode cair. E aí eu que faço parte de uma etnia X que quero comandar, que quero o meu quinhão, que eu acho que é o que Deus me deu, aí eu vou pra guerra. Vai pra guerra e... Então, uma queda desordenada é um problema. O Irã se tornar um Estado... É um Estado fraco, né? Mas ele se tornar um Estado falido de verdade. E não é falido economicamente, né? É falido como não entregar o bem público mais básico, que é a ordem, e ter fronteiras organizadas e todo mundo ser parte do mesmo lugar e não um monte de grupos se matando. Então, esse risco existe. Por isso que tem que surgir uma oposição ou uma força interna e não um grupo étnico. Entendeu? Perfeito, se for entendi. de um grupo, se for pegar e falar assim, vamos alimentar os curdos para lutarem, aí se abrir uma porteira do inferno. Tô entendendo. Agora, se você falar assim, não, tem uma outra força, um outro governo, uma outra proposta de país... Composto por aí curdos. pode ser que vai ter curdo, vai ter azeri, até negocia, fala, não, eu vou te dar um pouco mais de autonomia, curdos. Talvez nem todos os curdos hoje achem ou sonhem. Em última instância, talvez sonhem, mas não acham que é possível, então querem viver a vida deles. Por exemplo, os curdos do Iraque estão felizes com uma autonomia do jeito que eles têm hoje. Sabem que não vai sair o Kurdistão iraquiano, mas tá bom, já temos a nossa fonte de receita econômica, já estamos separados do resto, já temos a nossa autonomia no Iraque. Já é um modelo que tá satisfatório para eles, assim, entendeu? Os da Síria não estão felizes, os da Turquia não, e os do Irã não. Você vai abrir essa disputa. Tem que surgir uma coisa mais organizada. E esse é um impasse dos americanos e de Israel em como derrubar o regime. Você não vai conseguir derrubar o regime só com bombardeios aéreos. Você precisa ter alguém em solo lutando. Quem é que vai ser esse alguém?
a população. Tem uma tese aí, uma teoria curiosa de uma figura do regime que foi dado como morto. Inclusive, eu até acho que em algum momento falei que ele tinha morrido, porque essa foi a notícia inicial, mas ele parece que não morreu. Ninguém sabe ao certo também. Que é o Ahmadinejad. Tá. Lembra dele? Uhum. Que ele foi o presidente do Irã e ele vivia numa prisão domiciliar, porque o próprio regime não gostava mais dele. Ele era um cara que quis transitar numa terceira força aí que existe no Irã, que você tem a guarda revolucionária, você tem os ayatolás e você tem aqueles que estão dentro do regime, mas que não são nem o escritório do ayatolá, que era o líder supremo, né? Nem quem está na turma dele, e nem a guarda revolucionária, que são os outros ayatolás, uma outra parcela do regime. E o Ahmadinejad, ele meio que uma hora começou a brigar com todos os lados, assim, ele não quis ser nem de um nem de outro, e aí ele virou um desafeto do regime e ele vivia numa prisão domiciliar. E nós tivemos um ataque no começo da guerra, onde ele estava, mas aí acharam que o ataque matou ele, ou era para matar ele. Na verdade, talvez não. O ataque era para libertar ele. E essa libertação pode ter como objetivo ele ser alguém de dentro, que tem algum trânsito, tem algum entendimento, algum conhecimento e se tornar uma possível liderança. Interessante. Mas ele está desaparecido. Ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe o que aconteceu com ele, mas parece que ele não morreu. Interessante. Talvez. Caraca, o roteirista dessa guerra aí, ele tá empenhado. Agora sim, é muito difícil a gente prever também, imaginar, por mais que tenha uma galera que queira acabar com essa guerra o mais rápido possível, por conta dos mercados, por conta da energia e tudo mais, me parece, ou parece que o Irã está bastante interessado em manter os danos acontecendo pelo máximo possível de tempo. E esse talvez é um dos eventos, Igor, mas não é surpreendente no sentido de que ninguém sabia que isso poderia acontecer, mas é surpreendente o resultado do que aconteceu e a resposta, principalmente, do mundo para isso. E isso muda o tabuleiro geopolítico de uma forma bem interessante. Preocupante e instável, mas bastante relevante. Porque, assim, o que estava ficando claro é que o Irã era uma potência fraca. Né? Depois dele começar a perder força com as suas milícias, com o eixo da resistência e tal, com Hezbollah, Hamas, Houthis. E aí ter os dois confrontos diretos com Israel em 24 e 25. E aí vinha essa guerra. Tava ficando claro que o Irã era uma potência em decadência. E que nem Rússia nem China iriam ajudá-lo e não ajudaram. Então não tinha para onde o Irã ir. E ao longo desses 20, 30 anos que se fala sobre uma operação militar para impedir o Irã de ter uma bomba atômica, sempre foi considerado, e isso já aconteceu em outros momentos na história, o Irã já ameaçou e até já fez movimentos de fechamento do estreito. Então todo mundo sabia que fechar o estreito era a arma mais poderosa que o Irã tinha. Só que a leitura sempre foi, se o Irã partir para isso, o mundo inteiro vai se mobilizar e vai querer abrir o estreito, porque o mundo inteiro vai se dar mal. E a novidade nessa história é que o Irã foi lá e fechou o estreito e o mundo inteiro não se mobilizou. Nada aconteceu e o estreito permanece fechado. Ou seja, o Irã mostrou que ele consegue fazer uma coisa e o cenário geopolítico permite que ele faça essa coisa sem sofrer as consequências de fazer algo tão drástico. E isso é impensável que pudéssemos chegar nessa situação. E é de muitas maneiras revolucionário, porque é muito grave fechar o estreito e ninguém conseguir reabrir. A gente tem os Estados Unidos muito incomodado com essa situação do estreito. A gente tem outros países falando sobre, abre o estreito aí, não sei o quê, mas de fato, agindo, tem Estados Unidos e Israel.
né? Isso, só. Os outros não agem porque eles são medrosos, porque eles não têm capacidade, porque eles acreditam que o caminho é outro. É uma combinação de coisas que todas essas coisas retratam a realidade geopolítica que a gente vive hoje, que está sendo construída há muitos anos e que a gente tem falado dela há um tempão, falado aqui para você muitas vezes, e que nem todo mundo está conectando os pontos. E a primeira parte, né, parte da explicação. Muitos não têm capacidade de fazer nada. Uhum. E isso está muito claro. E está ficando muito claro. E ficou mais claro ainda. Porque quando os Estados Unidos estão sozinhos lidando com os problemas, e aí ele fala, eu vou fazer uma coisa. Aí todo mundo fala, isso, vamos junto. Uhum. Aí vai lá com o bote, o porta-aviões e os botes dos amigos do lado. Desculpa, isso não faz diferença, mas como os Estados Unidos estava tranquilo, né? E estava todo mundo tranquilo, então parecia que estava indo todo mundo e aquilo ia resolver. Agora já não adianta mais ir assim, né? Porque os Estados Unidos está lidando com muitas frentes sozinho, tá com um discurso político diferente, não é tão fácil vender essas coisas. Tem rivais e inimigos como China e Rússia que estão causando problemas muito maiores. O próprio Irã também está causando problemas maiores do que os esperados antigamente. Então, Estados Unidos precisa dos outros, mas aí os outros não têm como ajudar. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, os Estados Unidos estão brigando com os amigos, com os aliados. O Trump tem brigado com a Europa. Então, quando o Trump está revoltado com a OTAN, porque a OTAN não está indo lá ajudar a abrir o estreito, parte da resposta europeia é, mas você quer invadir a Groenlândia. Você quer tomar um território nosso, da gente. A gente não confia em você, nós não vamos entrar nas suas guerras porque você quer entrar. Então, o cenário político deixa a geopolítica mais complicada. E esse é um movimento geopolítico do Trump feito de uma forma específica. Pode até ter validade querer a Groenlândia, mas a forma como ele está fazendo está causando outros problemas em outros lugares. Os europeus também têm um outro problema que é eu vou para uma outra guerra lá longe se a Rússia está aqui já no meu quintal, né? Já na minha fronteira, invadindo, e eu não estou nem dando conta de segurar a Rússia. As coisas estão ficando mais à flor da pele, mais evidentes. As falhas, os problemas, está tudo mais tenso. Aí tem uma outra parte, que antigamente, sei lá, não agora, mas há uns 20 anos atrás, se fechasse o estreito, a China iria condenar o fechamento do estreito. A Rússia também. Todo mundo, os supostos rivais, né, não iam levar isso numa boa. E dessa vez eles estão adorando que isso está acontecendo. E a China está perdendo? Tá. Mas ela não está nem aí. Porque ela está ganhando no outro lado. E é o que eu sempre digo. Na guerra, você está disposto a perder desde que o seu inimigo perca muito mais que você. Quando o mundo funciona ou gira na ótica geopolítica, não é a ótica econômica que você fala, eu vou perder, então eu não vou fazer aquilo. Na ótica geopolítica eu vou perder porque a minha perda é menor do que o que eu vou causar de perca para o outro. Então, entende? E é isso que nós estamos assistindo. Está muito evidente que está acontecendo isso. Tanto que a China não está nem aí. Ela quer que isso continue. Primeiro porque é um laboratório para ela testar o que está acontecendo com os drones iranianos. Depois porque ela coloca os Estados Unidos enterrado, né, atolado no Oriente Médio, longe da Ásia. Um dos porta-aviões que está operando ali saiu da Ásia. O navio anfíbio saiu da Ásia. As baterias antiaéreas que estão tendo que abastecer os países do Golfo estão saindo dos países da Ásia, como Coreia do Sul, Taiwan e Japão. Entendi. E ela vê o Irã mostrando uma força que pode ser útil no momento que ela precise. A Rússia, os ganhos são ainda maiores. O preço do petróleo muito alto, dinheiro para alimentar a guerra, menos capacidade de você entregar munição ou equipamentos para a Ucrânia, porque nós também guerra aqui.
Então, menos coisa para a Ucrânia. Faz sentido. O Trump retirou as sanções do petróleo russo para tentar baixar o preço do petróleo. Foi uma das ações que ele fez, foi essa. O petróleo russo, que já está em alto mar, está livre de sanções. Não dá para ser melhor para o Putin isso. E assim, isso tá na cara, tá escancarado. Tá escancarado com o estreito fechado e os Estados Unidos tendo que abrir o estreito sozinho e ninguém nem aí. Isso é um retrato muito real da geopolítica hoje. E aí, vamos transportar isso para a evolução dos cenários que a gente já está assistindo. O primeiro cenário é a Rússia na Ucrânia. E aí a Rússia parte para um segundo fronte. Imagina se a Rússia decide atacar a Lituânia. Isso está na equação, está na conta. Não sabemos quando. Lituânia. A Rússia atacaria a Lituânia com a mesma desculpa que usou para atacar a Ucrânia? Talvez uma operação de false flag, né, bandeira falsa, onde ela dissesse que existe alguma coisa, algum movimento para isolar o território dela, que é Kaliningrado, que é aquele território russo, que é um pedaço da Rússia que está separado do resto da Rússia, que está no Mar Báltico, que está colocado entre a Lituânia e a Polônia. Então, a Rússia movimentaria tropas ali, na Lituânia, falando, cortaram a energia de Kaliningrado, vão tomar Kaliningrado da gente. Eu preciso passar as minhas tropas aqui por dentro da Lituânia para proteger Kaliningrado. E aí ela estaciona as tropas na fronteira da Lituânia com a Polônia. Quando ela faz isso, ela cortou o acesso por terra dos 3 países bálticos com o resto da OTAN. Então ela isolou eles por terra. E aí vai ser muito mais fácil dela fazer uma operação. Perfeito. Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?